Bem-vindos de volta ao Eixo da Verdade na JNS Televisão. Eu sou Emily Schrader, de volta aqui em Jerusalém. Nessa semana, discutimos a proibição de judeus em Birmingham. Assisti pessoalmente a partida entre Aston Villa e Maccabi Tel Aviv, o que foi um prazer ou desprazer, dependendo do ponto de vista. Também vamos discutir a divisão na direita americana, onde os neonazistas parecem ter conquistado espaço dentro do Partido Republicano. As lideranças do partido conseguirão conter o extremismo? Vamos discutir isso com a comentarista conservadora e autora Dinesh D'Souza sobre os desafios no Partido Republicano. Tudo isso agora no Eixo da Verdade. Bem, na semana passada, eu fui ao jogo de futebol entre Aston Villa e Maccabi Tel Aviv, em Birmingham, no Reino Unido. Não como jornalista ou comentarista política, mas apenas como torcedora de futebol. Veja, os torcedores israelenses foram proibidos de assistir a essa partida por motivos absurdos, que explicarei em breve. Comprei meu ingresso de forma justa, como qualquer um, na seção do Aston Villa e torci por eles. Porque os torcedores deles apoiam o Maccabi Tel Aviv e se opuseram à proibição desde o primeiro dia. E mesmo assim, porque tirei uma foto usando uma camiseta que dizia Zioness, que horror, fui denunciada por alguém. Alguém decidiu que uma palavra declarando orgulho em ser uma mulher judia era aparentemente uma ameaça ou algum tipo de violação. Dezenas de policiais e seguranças do estádio vieram até mim para me interrogar sobre o que significava ser sionista. Me acusaram injustamente de usar roupas de futebol de Israel na área dos torcedores da casa durante um jogo. Que horror! Foi absurdo. Até os torcedores do Aston Villa ao meu redor me defenderam dizendo que eu não fiz nada errado. Mesmo assim, os seguranças do estádio me retiraram do assento sem me ouvir. Veja só. Ok, senhoras. Quem está com as camisas oficiais do futebol israelense? Nenhuma de nós tem camisas do futebol israelense, são sionistas. Nenhuma de nós tem camisa do futebol israelense. Isso não envolve o Maccabi. Mas é sionista. Mas é sionista. Espera, mas é uma organização. E não tem relação com o Maccabi. Só tenha um pouco de paciência comigo. O relatório que eu recebi dizia que você estava usando uma camisa de futebol. Não, de jeito nenhum. Não, deixa eu verificar com o nosso controle. Vamos ver se você fica ou vai. É para a sua segurança tanto quanto para qualquer outra coisa. Então isso foi pura discriminação e não aconteceu do nada. Tudo isso aconteceu depois que a polícia de West Midlands proibiu totalmente os torcedores do Maccabi Tel Aviv de comparecerem sob a alegação ridícula de que eles eram hooligans. Depois do pogrom que aconteceu contra judeus que assistiram a uma partida semelhante em Amsterdã. Na verdade, queriam dizer que não podiam garantir a segurança dos judeus em uma cidade com bandidos pró-Hamas circulando livremente. Foi exatamente o que vimos. Fora do estádio, os verdadeiros hooligans eram fáceis de achar. Centenas de manifestantes, muitos mascarados em violação à lei do Reino Unido, agitavam bandeiras da Palestina e do Irã, entoando cantos pedindo genocídio contra judeus e Israel. Alguns seguravam cartazes. Ligue para a linha direta antiterrorismo se vir um sionista. Esses cartazes também foram espalhados por toda a cidade, junto com outros que chamavam jogadores de futebol israelenses de assassinos de bebês. Pelas ruas, você pensaria que era a Palestina que estava jogando uma partida de futebol naquela noite, mas não era. Eram apenas os que odeiam judeus, que aparentemente não suportam a ideia de pessoas judias praticando esportes. Depois de explicar que minha camiseta só significava uma sionista e não tinha relação com futebol, fui autorizada a entrar novamente. Mas o dano já estava feito, pois isso é discriminação descarada. Esse episódio vergonhoso mostra o quanto a Grã-Bretanha caiu. Quando a polícia de West Midlands literalmente inventa desculpas e discrimina abertamente torcedores judeus ou israelenses de futebol, enquanto ignora extremistas reais nas ruas, fica claro que o país perdeu sua bússola moral. Isso nunca foi sobre segurança, nunca foi sobre torcedores hooligans ou racismo. Foi sobre ódio a Israel, foi sobre o ódio de uma sociedade tão intimidada por terroristas e pelo domínio das multidões que pune judeus simplesmente por existirem e quererem assistir a uma partida de futebol. E hoje posso dizer que tive o desprazer de ver esse ódio de perto e pessoalmente. Bem, nossa próxima matéria dessa semana também é no Reino Unido e é um exemplo de como a lavagem de dinheiro se tornou extremamente grave. Quando se trata da República Islâmica,
Uma investigação chocante do Sunday Times revelou nesta semana que Ali Ansari, um banqueiro iraniano de 56 anos, agora sancionado pelo Reino Unido por financiamento. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, construiu silenciosamente um império imobiliário de 142 milhões de libras nos bairros mais exclusivos de Londres. E ele não é o único. Ansari comprou mais de uma dúzia de mansões na Bishops Avenue, em Hampstead. É uma rua famosa como a Avenida dos Bilionários. Ele fez isso usando uma empresa de fachada registrada na ilha de Man. Ele disfarçou sua identidade iraniana ao fazer isso, registrando-se como residente do Chipre. Mas essa não é uma história sobre uma única mansão ou um banqueiro ganancioso. Ansari comprou ainda uma mansão adicional de 33,7 milhões de libras para sua família, junto com 2 apartamentos de luxo perto do Palácio de Kensington, no valor de mais 36 milhões de libras. Ele tinha alojamentos para funcionários em cada uma delas. Durante esse período, ele supostamente financiava a IRGC, braço terrorista da República Islâmica, responsável por assassinatos, ataques cibernéticos e perseguição a jornalistas e dissidentes globalmente. Isso nos faz questionar a origem de tanto dinheiro. Pois é, o governo do Reino Unido finalmente sancionou Ansari depois que o banco privado da família dele faliu em Teherã, com bilhões de libras em dívidas. Autoridades em Londres o descreveram como um empresário corrupto que forneceu recursos econômicos para a Guarda Revolucionária Islâmica. E para pessoas que estão trabalhando para desestabilizar outros países, incluindo o próprio Reino Unido, o mais perturbador é como tudo isso aconteceu abertamente. Ansari nem tentou se esconder. Ele viajava com frequência para a Grã-Bretanha, tinha passaportes do Irã, Chipre e São Cristóvão e Neves, e seguia supervisionando suas propriedades em Londres. Enquanto os iranianos comuns em casa enfrentam pobreza, fome e, claro, violência do Estado. A inteligência britânica já confirmou mais de 20 complôs apoiados pelo Irã em solo britânico só no ano passado. E essas operações têm como alvo jornalistas, ativistas e dissidentes que fugiram da brutalidade do regime. Mesmo com agentes do regime expostos, uma das principais financiadoras vivia discretamente em luxo nos bairros mais seguros e ricos de Londres, como muitos ainda vivem. Essa história serve de alerta, pois mostra que a corrupção do regime não se limita a Teherã. Na verdade, o regime tem mais influência em Londres do que sobre o próprio povo iraniano dentro do Irã. Ele penetrou profundamente nessas capitais ocidentais, especialmente em Londres, com a ajuda do sigilo financeiro, empresas de fachada e, na verdade, uma falta de fiscalização. E, infelizmente, isso é só a ponta do iceberg. Bilhões de dólares roubados do povo iraniano foram canalizados pelo Reino Unido e por toda a Europa sob o disfarce de negócios e investimentos. O regime que prende e tortura mulheres por mostrarem o cabelo e mata manifestantes por pedirem liberdade está lavando dinheiro na Europa, especialmente no setor imobiliário de Londres. Enquanto isso, o povo iraniano luta por justiça e dignidade. Mas a riqueza nacional é desviada pelos cúmplices do regime. Vivem em mansões, dirigem carros de luxo e aproveitam liberdades negadas a quem ficou em casa. Até seus filhos estudam em escolas particulares caras no Ocidente. Enquanto o próprio regime critica o Ocidente, a ditadura do Irã não está apenas exportando terror, eles também estão exportando essa corrupção. E até que o Ocidente feche essas redes, cada transação não contestada e cada mansão vazia será um monumento à nossa própria cegueira. Agora precisamos discutir o vídeo viral de Kevin Roberts, presidente da Heritage Foundation, um importante think tank conservador de Washington, onde ele apoiou a decisão de Tucker Carlson de receber o neonazista Nick Fuentes. Um vídeo que foi nada menos que humilhante e um exemplo perfeito da decadência moral dentro de partes do movimento conservador. Agora, neste trecho, que já acumulou mais de 25 milhões de visualizações, Roberts chamou os críticos de Tucker Carlson de uma coalizão venenosa, da qual, aparentemente, agora eu faço parte. Esse vídeo, ele meio que voltou atrás apenas alguns dias depois, mas primeiro ele insistiu naquilo que disse. Tudo isso, veja bem, enquanto ele fingia que seu argumento era de que não deveríamos atacar aqueles que também estão à direita. Agora. Mesmo assim, Tucker Carlson passou os últimos 2 anos atacando duramente outros conservadores. E nem vou começar a falar sobre a escória que é Nick Fuentes, a quem ele deu espaço. Essas ações de Kevin não foram coragem. Foram covardia, falência intelectual e moral, disfarçadas de algum tipo de princípio.
Felizmente, alguns verdadeiros conservadores reagiram imediatamente, gerando polêmica. Vimos figuras como Ted Cruz, Mitch McConnell e Ben Shapiro condenando publicamente Carlson por dar espaço a esse antissemita declarado. Nick Fuentes alertou que dar espaço para ele na mídia não era realmente sobre liberdade de expressão, mas sim sobre espalhar o câncer do ódio e do racismo. Até antigos aliados do Partido Republicano chamaram o episódio de fracasso moral grotesco. Mas, infelizmente, vimos que outros na mídia de direita optaram pelo silêncio ou até pela evasão. A recusa contínua de Megyn Kelly em condenar Tucker Carlson, ou até mesmo o ódio descarado contra judeus de Candace Owens, foi mais uma demonstração de uma fraqueza moral e lógica. Agora, Owens frequentemente espalhou teorias da conspiração antissemitas, responsabilizando os judeus por sua perseguição. Ela repetiu propagandas extremistas que, sinceramente, são idênticas às da extrema esquerda e direita. E ela tem espalhado teorias da conspiração inacreditavelmente inadequadas sobre o assassinato de Charlie Kirk. Primeiro, ela acusou Israel. Agora, ela sugere que Erika Kirk estava envolvida. No entanto, em vez de uma condenação firme, Kelly ignorou e disse que não queria atacar Candace porque ela é uma mãe jovem. O quê? Você deveria ser jornalista, mas isso não é jornalismo, é incentivar o ódio por audiência e relevância. Isso realmente não é algo difícil para as pessoas fazerem, condenar o racismo. E então, é claro, tem o Tucker Carlson, cuja recente adesão a narrativas antissemitas e autoritárias não é nada acidental. A empresa de mídia dele foi financiada inicialmente pelo empresário paquistanês-iraniano Omed Malik. Carlson afirma que ele e Neil Patel compraram a parte do Malik, mas os registros financeiros levantam muitas dúvidas. Agora, de acordo com os registros disponíveis, o que Carlson teria que pagar está na casa das dezenas de milhões de dólares só de diferença em relação ao investimento inicial. E não parece haver como Carlson pudesse ter bancado isso. Isso, claro, levanta a questão: quem ou o que cobriu essa diferença de financiamento agora? Por coincidência, na mesma época, Tucker Carlson e Donald Trump Jr. também participaram da criação dessa rede. A rede de Tucker Carlson começou a aparecer com autoridades do Catar e até participou do Fórum Econômico do Catar. Agora, a transformação de Tucker Carlson de conservador americano para um propagandista populista da República Islâmica, da Rússia, da Venezuela, revela até algo possivelmente muito mais sombrio do que ingenuidade política. É corrupção ideológica e a defesa dele pela Heritage Foundation mostra que a direita está sendo sequestrada e subvertida por dentro. Se os conservadores nos Estados Unidos da América não tiverem coragem moral para enfrentar o antissemitismo, já perderam a batalha por sua alma. Acompanhando essa história e os desdobramentos na direita dos Estados Unidos da América, quem comenta agora é Dinesh D'Souza. Agora, Dinesh é um dos intelectuais conservadores mais populares dos Estados Unidos, além de cineasta e autor. Antes, trabalhou na Casa Branca, no governo Reagan, e escreveu o best-seller Estados Unidos do Socialismo, América e a Grande Mentira. Hoje, seu novo filme, A Profecia do Dragão, explora as dimensões bíblicas do massacre de 7 de outubro e a luta que vemos entre o bem e o mal. Como você pode imaginar, essa conversa é muito oportuna. Dinesh, muito obrigada por se juntar a nós hoje no Eixo da Verdade. Agora, você tem sido um dos pensadores conservadores mais proeminentes, eu diria, nas últimas décadas. Quero saber a sua opinião sobre como você interpreta o que está acontecendo agora no Partido Republicano. Infelizmente, muitos antissemitas e isolacionistas radicais tentam dominar o movimento conservador internamente. Você acha que essa é a maior ameaça interna que os conservadores ou o conservadorismo enfrentaram, pelo menos desde a era Reagan? Sim, eu acho que é. Na era Reagan havia salvaguardas e limites para tudo isso. No sentido de que você tinha, eu diria, um grupo de guardiões responsáveis que novamente não tentavam suprimir ninguém, mas faziam uma distinção entre liberdade de expressão, por um lado, e, por outro, endossar pontos de vista ou permitir que eles tivessem respeitabilidade no Partido Republicano ou na direita. Então, esses guardiões eram pessoas como Bill Buckley, Irving Kristol, e havia muitos outros.
O próprio Reagan também fazia parte disso. Ele não aceitava esse tipo de coisa. Com qualquer tipo de preconceito escancarado do tipo que estamos vendo hoje. E não é só sobre os judeus, é preconceito racial, sabe? Vivek Ramaswamy, por exemplo, acabou de postar uma foto de Halloween dos dois filhos dele, sabe, fantasiados, parecendo bem americanos e animados para sair e pegar doces. E tudo o que você precisa fazer é descer o feed dele e você vê todo esse abuso, sabe, falando sobre ele ser moreno e que os filhos dele não pertencem à América e então o antissemitismo está aliado a outros tipos de intolerância que também estão ressurgindo de maneiras muito feias. E por isso eu acho que não só existe o risco de afastar judeus conservadores, mas também indianos conservadores, negros conservadores, latinos conservadores. Quero dizer, não existe coalizão de Trump sem essas minorias conservadoras que têm se aproximado do Partido Republicano. Então, nada poderia ser mais destrutivo e suicida apenas do ponto de vista político do que permitir que isso continue. Bem, você sabe, a Fundação Heritage é um dos grandes pilares morais e intelectuais do movimento conservador. Você sabe, eles ajudaram a moldar a agenda do governo Reagan e, na verdade, também do governo Trump. Como chegamos aqui após o que vimos nas últimas semanas? Você sabe, Kevin Roberts defendeu figuras como Tucker Carlson e, até naquele vídeo que divulgou, repetiu alguns desses discursos antissemitas. Eles também se alinharam, em certos casos, com redes de propaganda apoiadas por islamistas. Isso é apenas um desvio ideológico ou é uma subversão deliberada da direita que estamos vendo? Essa é uma pergunta difícil de responder porque eu conheço muitos desses partidos. Candace Owens, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Bannon Gates. Meu primeiro emprego em Washington, Distrito de Colômbia, em 1985, foi na Fundação Heritage. Eu era o editor-chefe da revista deles, que na época se chamava Policy Review. Então, pode-se dizer que sou um ex-aluno da Heritage. E eu acho que tudo isso é muito difícil de analisar com base na motivação. É muito fácil analisar com base em seus efeitos, que são manifestamente destrutivos, e os motivos, eu acho, variam entre essas diferentes pessoas e instituições. Então, por exemplo, Candace, eu acho que sempre quis ser uma espécie de figura de Hollywood. E eu não sei se ela ficou encantada com Kanye West. E essa foi a entrada dela para essa esfera cultural, que na verdade é mais importante para ela do que a esfera política. Não sei se foi lá que ela pegou o vírus, é isso que digo. Tucker é um caso totalmente diferente. Dizem que ele é pago pelo Qatar, mas na verdade vem de família rica e tem muitos seguidores. Ele realmente não precisa que o Qatar pague a conta de luz dele. Então, isso nunca me pareceu uma explicação adequada. E ainda assim, Tucker realmente age como um agente do Qatar, né? Em outras palavras, ele defende o Qatar o tempo todo no boletim dele. E não só isso, não, ele já defendeu a lei Sharia, o que é algo muito estranho para ele defender. Sociedades com a lei Sharia são muito mais organizadas. E então ele disse que Netanyahu é o principal vilão da guerra com o Hamas, então não o Hamas. E novamente isso vai além de discordâncias com Israel ou de acreditar que Israel não cometeu erros ou que teve a estratégia errada. A Heritage agora está em outra posição. Acho que isso também ocorreu em parte com a Turning Point Estados Unidos da América Turning Point. Eles mergulharam fundo junto com Tucker e se desvincular dele é muito difícil. Quero dizer, a Heritage tem direcionado muito dinheiro para ser patrocinadora do programa do Tucker. E eles têm meio que uma aliança com a rede do Tucker Carlson. Em defesa deles, ou para dizer algo a favor deles, essa guinada do Tucker é algo relativamente recente. Fiz uma turnê com Tucker há 1 ano na Austrália, falando em várias cidades. Nenhuma palavra sobre nada disso foi mencionada. Então, tudo isso é um novo Tucker, por assim dizer. É isso que temos visto nos últimos 6 a 9 meses. Talvez a Heritage esteja em uma situação difícil, sem saber o que fazer agora, como firmar uma parceria e depois descobrir que a pessoa é fraudadora. E agora você fica tipo, o que eu faço agora? Então, espero que a Heritage esteja realmente procurando uma maneira de se desvincular do Tucker. Mas acho que eles estão muito relutantes em fazer isso de maneira pública.
Agora, uma das coisas que achei particularmente perturbadoras é essa ideia de que você não pode criticar alguém só porque essa pessoa é de direita. E eu sei que você já falou um pouco sobre Tucker Carlson. Pessoalmente, eu nem o consideraria mais alguém de direita. Quero dizer, ele estava defendendo o socialismo venezuelano sob o Maduro. Há poucos dias, ele entrevistou Pezeshkian, o presidente da República Islâmica, com uma entrevista bem leve. E ele diz que odeia sionistas cristãos, sendo que o próprio pai dele era um sionista cristão. Quer dizer, eu realmente não entendo como as pessoas ainda justificam isso como algum tipo de movimento da direita. Isso não faz parte do que vivi em nenhuma organização em que atuei. Por isso, não entendo por que é tão difícil condenar isso na Turning Point, Estados Unidos da América, na Heritage Foundation, na Megyn Kelly e em tantas pessoas que sempre admirei ou até trabalhei junto. Por que eles têm tanta dificuldade em discordar disso? E essas são declarações problemáticas, porque isso não é cancelamento, é condenação. Como isso aconteceu? Estamos vendo pessoas da direita agindo como a esquerda. Sim, olha, acho que as raízes disso remontam ao fato de que houve tanta repressão política, banimento de plataformas, censura, você não pode falar isso ou aquilo. Muitos jovens foram meio que demonizados por serem jovens, brancos e homens. E vamos apenas dizer que essa campanha de propaganda, por mais forçada que tenha sido, não funcionou. Porque muitos jovens foram exatamente na direção oposta e agora começaram a interpretar. Quanto mais absurda for a coisa que você diz, mais você está mostrando o dedo do meio para essas elites que estão tentando te reprimir. Isso é realmente a chave para entender a popularidade de Nick Fuentes, por exemplo. Não é que as pessoas achem que Nick Fuentes Nick Fuentes se apresenta como um macho alfa. Quero dizer, ele é incrivelmente um beta, certo? Ele tem essa voz aguda e nasal, sabe? Parece que qualquer mulher de porte médio poderia, esmagá-lo, sabe? No chão. Então, ele não é exatamente a personificação de, Conan, o bárbaro, mas ele é o cara definitivo do dedo do meio, né? Se você chamar algo de tabu, ele dirá mesmo assim. Acho que muitos jovens pensam, e daí? É esse tipo de fenômeno cultural com o qual você está lidando. Agora, a ideia de que todos esses jovens têm uma ideologia coerente não tem. Então eu culpo os Pied Pipers como Tucker, que estão alimentando eles com essa ideologia. A ideologia está sendo imposta de cima para baixo, não surgindo de baixo para cima. E é por isso que a responsabilidade recai diretamente sobre caras como Tucker, que de uma forma muito astuta estão promovendo ideias sem assumir a responsabilidade de defendê-las. Eu nunca vi o Tucker dizer, tudo bem, deixe-me te dar 3 razões pelas quais teria sido realmente bom para nós nos aliarmos a Hitler contra Stalin na Segunda Guerra Mundial. Hitler não era uma ameaça para a Europa, mas Stalin era. Hitler não invadia outros países, já Stalin sim. Tudo isso é o oposto da verdade. Você não pode defender esse argumento. Então ele nem se dá ao trabalho de argumentar, ele simplesmente faz com que um convidado diga isso. Ele concorda plenamente, como se fosse uma percepção profunda suprimida por décadas. Esse é o modus operandi com o qual estamos lidando. E eu acho que o que é animador, Emily, é que quando eu fui contra Tucker pela primeira vez, ninguém o condenava nominalmente. As pessoas estavam insatisfeitas, mas tinham medo de enfrentá-lo, em parte porque o viam como alguém muito enraizado. Sabe, ele tem o Trump, tem um celular, é próximo do Jair Bolsonaro e tem um enorme número de seguidores. Mas fico feliz em dizer que agora praticamente toda a corrente principal do movimento conservador está revoltada com tudo isso. Acho que até o Heritage está em retirada total. Embora eles estejam tratando isso, eu acho, infelizmente, não como um problema moral, mas como um problema de gestão de crise, o que reflete uma verdadeira fraqueza nessa instituição. Quero te perguntar um pouco sobre A Profecia do Dragão, seu novo filme. Ele defende Israel com argumentos morais e bíblicos. E, infelizmente, hoje acho que vemos o cristianismo sendo meio distorcido, usado por atores políticos para justificar ódio aos judeus e outras formas de antissemitismo. Em certos casos, até simpatia por terroristas.
Como isso aconteceu? E o que você diria aos cristãos que estão sendo levados a acreditar que essa hostilidade ao Estado de Israel é, de alguma forma, uma expressão de fé? Tem uma cena nesse filme. Isso é mais para o final, quando minha esposa Débora e eu somos batizados no Rio Jordão. Agora, isso é algo muito inocente que fizemos antes de toda essa polêmica. E ainda assim, simbolicamente, vejo que isso mostra. Mostra, antes de tudo, nossa conexão como cristãos com a terra de Israel. Quero dizer, o Rio Jordão está fluindo desde os tempos antigos. É a mesma água. Também acontece de ser a mesma água em que Jesus foi batizado. E isso enfatiza que destaca o lado judeu de Jesus. Alguém que foi criado em uma família judaica, estudou nas sinagogas, se banhou no tanque de Siloé, junto com inúmeros outros judeus, percorreu a estrada de peregrinação até o templo. Então, apesar da universalidade de Deus, e claro, dos cristãos acreditam na universalidade da mensagem de Jesus, não se pode negar a particularidade desse Deus. Ele escolheu um povo específico em um momento específico da história. Assim, para nós cristãos, a presença de Deus no mundo se manifestou de modo muito específico. Acho que foi um papa, talvez Bento ou João Paulo. Não lembro quem disse que é é a terra santa para todos, mas é a terra prometida apenas para os judeus. Essa é a posição cristã predominante. Agora, é verdade que ao longo dos séculos houve grupos dissidentes que tentaram separar os judeus dos cristãos, o Antigo Testamento do Novo. Aliás, os últimos praticantes dessa arte sombria foram os próprios nazistas, que precisavam do apoio dos cristãos, especialmente em Munique e nessas regiões da Alemanha. E por isso eles precisavam de um cristianismo. Então eles meio que adotaram o que chamavam de cristianismo positivo. Foi uma tentativa de remover o Antigo Testamento da Bíblia e afirmar uma versão anterior da teologia da substituição. Então, não é impressionante que esse mesmo tipo de doutrina e heresia esteja de volta e esteja sendo promovido por pessoas que têm, bem, uma agenda um tanto semelhante? Sim, e decepcionante, eu diria. Mas sim, é definitivamente interessante. Eu sei que o seu filme também traça um paralelo entre o que aconteceu em 7 de outubro e também as antigas guerras bíblicas que lemos entre Israel, ou devo dizer, os israelitas e os filisteus. Você vê as batalhas ideológicas e espirituais de hoje, até mesmo dentro do Ocidente, não só no Oriente Médio, como uma continuação dessa mesma luta moral entre o bem e o mal? Sim, eu acho que antigamente as batalhas ocorriam principalmente no campo, e assim os israelitas tinham que vestir a armadura e enfrentar os filisteus, seja individualmente, como Davi fez com Golias, ou coletivamente no campo de batalha. Hoje é um campo de batalha mais complexo, porque o campo de batalha é em parte militar, como vemos na guerra entre Israel e Hamas, mas também é cultural, é moral. Há uma guerra de propaganda acontecendo. E também os inimigos são mais complicados. Mesmo que os palestinos e os filisteus, que têm nomes parecidos, na verdade não são o mesmo povo. Eles têm motivações diferentes, certo? Os palestinos fazem isso em nome de Alá. Eles são muçulmanos, eles reivindicam para si o manto de Deus. Os filisteus, é claro, eram pagãos e adoravam vários deuses. Você também tem dentro do Ocidente esse fenômeno de uma esquerda cultural politicamente aliada a jihadistas radicais, numa aliança incomum chamada por alguns de Aliança Vermelho-Verde. É particularmente estranho porque esses dois grupos não podem habitar o mundo um do outro. E Deus me livre. Se fôssemos derrotados e afastados e eles dominassem o mundo, acho que logo começariam a cortar a cabeça uns dos outros. Só um lado sobreviveria. Isso foi o que ocorreu no Irã, onde os jihadistas venceram. É um ótimo ponto. Realmente considero que é uma guerra espiritual, tanto agora quanto antes. Embora eu ache que as armas e o cenário do campo de batalha sejam mais amplos e um pouco diferentes,
Exatamente. E foi isso que aconteceu no Irã. A última pergunta que quero te fazer hoje. Em A Profecia do Dragão, você conclama cristãos e judeus a retomarem suas raízes e se unirem. Acho que isso é mais importante agora, especialmente nesta semana, do que tem sido há muito tempo. Como isso realmente se parece na prática? E será que a aliança moral entre cristãos e judeus pode sobreviver a essa onda de infiltração antissemita e, mais importante ainda, de manipulação política que estamos testemunhando agora? A necessidade disso é muito óbvia, tanto no nível político quanto no espiritual. Então, em outras palavras, se o diabo, que é o dragão, está ressuscitando os antigos inimigos de Israel em um esforço para atacar, né, não apenas, aliás, os judeus, o povo escolhido de Deus, mas também o que o filme chama de israelitas espirituais, ou seja, os cristãos que são, nas palavras da Bíblia, enxertados na árvore. Então, em outras palavras, esse é o argumento espiritual para que judeus e cristãos se unam. Veja, mesmo sem considerar a Bíblia ou o argumento espiritual, se existe uma aliança vermelho-verde, ela se une por um motivo. Ódio aos judeus e a Israel de um lado, e ódio aos cristãos e aos princípios da América e do Ocidente do outro. Não é difícil entender por que grupos odiados se unem contra os caras maus, ou, como posso dizer, os pelotões do diabo. É isso que torna o esforço da direita, o esforço perverso da direita, Make America Great Again, para criar uma divisão entre judeus e cristãos, uma divisão entre a América e Israel, ainda mais desconcertante. E eu acho que, mesmo que pudéssemos apresentar argumentos racionais e até seculares para explicar por que isso aconteceu, no final das contas, eu acho que existe uma espécie de rota diabólica ou espiritual, até mesmo para isso. Em outras palavras, o dragão está operando não só com os jihadistas, não só com a esquerda cultural, mas, lamento dizer, também a direita, do nosso próprio lado, semeando as sementes da divisão e do ódio. Tudo bem. Muito obrigada por participar, Dinesh de Souza. Foi um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Agora, nossa boa história da semana no quadro O Bom, o Mal e o Feio. O soldado das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Carton, discursou em um evento de apoio a Israel para estudantes na Toronto Metropolitan University, em Toronto. Até que uma multidão antissemita literalmente invadiu o evento e o agrediu. Agora, enquanto a segurança não conseguiu controlar esses agressores violentos, Jonathan tomou uma atitude e expulsou fisicamente muitos dos manifestantes ele mesmo. Veja esse herói. Essas pessoas causaram os danos aqui. Eles me agrediram e quebraram nossa própria propriedade. Então agora eu vou removê-los fisicamente do local. Saiam, saiam. Agora bloqueio, bloqueio. Eu preciso desses aqui. Bem, nossa história ruim dessa semana. Birmingham não foi suficiente para o show de horrores que se tornou o movimento anti-Israel. Uma nova iniciativa de países como Eslovênia, Irlanda e Noruega busca expulsar Israel da Federação Internacional de Futebol Associação e da UEFA, porque claramente judeus praticando esportes é simplesmente inaceitável. Essa não é a primeira tentativa, mas com mais países aderindo à campanha de intimidação, as preocupações aumentam. Eles justificam dizendo que alguns times jogam além da linha verde, na Judéia e Samaria, e que, segundo eles, não há medidas anti-racismo. Agora, lembre-se de que a Seleção Nacional de Futebol de Israel é composta por árabes e judeus, e o próprio capitão era um israelense muçulmano. Mesmo assim, não basta para esses obsessivos antissemitas. Vergonha para eles. Por fim, nossa história feia da semana. E não acredite se quiser, não é realmente a amante do jihad socialista, Mamdani, vencendo a eleição para prefeita da cidade de Nova York. Mas está relacionado. Em menos de 24 horas após a eleição, uma das maiores escolas de Nova York foi pichada com suásticas. E a resposta de Mamdani foi condenar as ações, apesar de suas associações e declarações anteriores antissemitas. A melhor parte de tudo isso, no entanto, foi que a fundadora do grupo pró-Hamas, em nossa época,
Nerdine Kiswani, que liderou inúmeras manifestações abertamente antissemitas em Nova York, ficou furiosa com Mamdani por condenar o antissemitismo. Ela então insinuou que os ataques antissemitas são apenas falsas bandeiras e que não existe um problema de antissemitismo. Lembre-se, essas são as mesmas pessoas que colocaram Mamdani no cargo. Há um motivo pelo qual vimos pessoas como o ex-membro do grupo Jamal Bowman, o streamer do America Deserve 9/11, Hassan Piker, e, claro, a fã do Hezbollah Hania Khaliq, na festa de vitória de Mamdani em Nova York. Então, ver eles já se voltando contra os próprios aliados é muito satisfatório de assistir. Triste por Nova York, já que a cidade está perdida sob Mamdani. Isso é tudo no Eixo da Verdade por esta semana. Em breve voltaremos com mais entrevistas e histórias do Oriente Médio e outros lugares. Eu sou Emily Schrader. Siga-me nas redes sociais, Emily Kai Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Até a próxima semana no Eixo da Verdade.